Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Quantos surdos que escutaram, quantos cegos que enxergaram, quantos coxos que andaram, só eles não enxergaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram Salvador. Quantas pessoas de má vida se converteram e acreditaram no que viram e que ouviram, só eles o rejeitaram. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram Salvador. Quantos vinham lhe escutar, escreviam para não esquecer, pois falava brilhantemente, como a luz do amanhecer. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Jesus Cristo aceita o homem que se entrega inteiramente, não aquele apegado ao mundo, que ora é frio, outra hora é quente. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram Salvador. Os homens seguiam a lei de Moisés e de Abraão, só não creram que Jesus Cristo veio trazer a salvação. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram Salvador. Fui lá dentro, né, das memórias para buscar esse cântico que nas minhas comunidades, nas comunidades onde eu nasci, onde eu cresci, se cantava muito. Eu sou do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus, diocese de Amargosa. E aí a gente cantava muito nesse período da quaresma esse bendito. E eu me lembro que tinha pessoas na comunidade, a minha comunidade era uma comunidade, na sua grande maioria, feita de pessoas analfabetas. Era uma igrejinha que, na verdade, não era uma igreja, era um salão comunitário. E aquele salão comunitário foi feito à base de mutirão. As mulheres e os homens da nossa comunidade, eles desciam para um riacho, que era chamado Riacho do Milagroso, passa ali na Rua do Cajueiro. E essas mulheres e esses homens desciam muitos domingos à tarde para fazer a chamada Procissão das Pedras. E aí vinham carregando pedras na cabeça, umas pedras muito bonitas, por sinal.
Um dia desse eu fui passar ali naquele rio, vi que o riacho está morto, mas em alguns lugares eu vi ainda belas dessas pedras meio brancas e roseadas, e muitas dessas pedras são os fundamentos daquela igrejinha nossa do Salão do Cajueiro. Depois alguns pedreiros também pegaram algumas dessas pedras e puseram na frente, não é, da nossa igreja, que agora é uma matriz, é a matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Escreveram lá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e desenharam um cesto com os pães e os peixes. E quanto muitas vezes nas tardes de domingo, quando se vinha cantando com as pedras na cabeça, se cantava esse canto: eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, porque era uma espécie de procissão também penitencial. Ou então que tinha um outro bendito que se cantava muito, né, de pedido de ajuda, lembrando Simão Sirineu, e cantava: me ajuda aqui, Simão, Senhor, eu ajudarei. A cruz é muito pesada, não sei se eu a levarei, não sei se eu a levarei. Eu estou pensando nessas coisas todas porque hoje a gente celebra, dentro do tempo da Quaresma, como fazemos uma espécie de parênteses no dia de hoje, para celebrar uma festa, a chamada Festa da Cátedra de São Pedro. Na verdade, nesse período do mês de junho, aqui em Roma, acontecia dois tipos de festa. Tinha uma que é de 14, 15 e 16 de fevereiro, eram chamadas festas chamadas de Lupercalia, não é? Que lembrava a origem da cidade de Roma, em um certo sentido, né? Do lupus, que os dois foram amamentados pelas lobas, não sei o quê. Então era uma festa que lembrava isso. E no dia de hoje tinha uma outra festa, não é? Que era uma festa de lembrar os mortos, não é? A memória dos defuntos. Então as pessoas lembravam esses mortos, e uma das formas que os antigos tinham de lembrar os seus parentes, os mortos, era que muitas vezes eles iam até o lugar onde era a sepultura das pessoas, que ficava sempre fora da cidade, sempre chamada de necrópole. Polis em grego significa cidade, necromortos, a cidade dos mortos. Não havia união entre os dois lugares da cidade. Tinham muros, fora dos muros da cidade tinham esses vários túmulos, normalmente ao longo de alguma estrada que dava acesso à cidade. Então eles iam, se banqueteavam, e uma cadeira, não é, ali vazia, para lembrar aquele que tinha partido, aquela que tinha partido, como naquela música, né, que a gente canta: naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. Naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. O apóstolo Pedro foi martirizado, não é, aqui em Roma, naquele lugar onde a gente tem a Basílica de São Pedro hoje. Ali tinha o chamado Circo de Nero, que era um circo dentro de uma chácara ali. E os cristãos, ali perto desse lugar onde ele tinha sido martirizado, no circo, tinha ao longo do caminho várias sepulturas, e Pedro foi sepultado no chão. E é uma chamada túmulo tegolato. Tegola e tegula em latim significa telha. Então, em cima da cova de São Pedro, eles puseram as telhazinhas cobrindo aquela sepultura. Não era um grande sepulcro como de outras pessoas que tinham condição financeira. Mas depois os cristãos começam a fazer daquele lugar um lugar de veneração, um lugar de oração. E depois, muito tempo depois, séculos depois, quando Constantino dá aos cristãos a possibilidade de viverem a sua religião sem forma alguma de perseguição, ele mesmo, naquele lugar, mandou aterrar tudo que eram as outras sepulturas antigas, e no lugar que está a Basílica, o corpo de São Pedro, foi edificada a grande igreja, isso pelo ano 325 depois de Cristo. Em 313 tem o chamado Edito de Milão, no qual se dá liberdade para o culto cristão, e já em 325 tinha essa igreja nesse lugar. Portanto, quando hoje a gente celebra a chamada Cátedra de São Pedro, então é uma festa que faz a gente conservar a memória de quem passou antes da gente e nos transmitiu a fé, e nos deixou a fé, e deixou que a fé tivesse um rosto para mim e para você. Na medida que eu estava aqui cantando esse bendito, por exemplo, eu me lembrava de Dona Anita, uma senhora da comunidade lá do Cajueiro. Tem tia Anita, que eu chamo de tia, que é Anita Santana,
e que é negra como eu, então a gente chamava de Nita preta. E tinha uma senhora outra, a Anitta, que a gente chamava de Nita branca, justamente porque era uma senhora branca, você chamava Anitta para distinguir uma da outra. E Dona Anitta, ela sabia ler, escrever, e ela, no caderninho dela, escrevia benditos. Esse era um dos benditos que ela tinha anotado no caderno dela, a ladainha de Nossa Senhora. Então era uma comunidade simples, que a gente não tinha condição de comprar muitos livros, etc. E também para conservar a memória desses benditos que não estavam em livro nenhum, Dona Anitta anotava. E também tinha a Dona Antônia. Dona Antônia, ela veio de Muniz Ferreira depois para a nossa comunidade. E a Antônia também tinha um caderninho com vários cânticos, vários benditos, várias orações copiadas à mão naquele tempo. E elas conservaram assim a memória da nossa comunidade, dos cânticos, dos benditos. Um dia eu quero poder ter acesso, espero que não tenham se perdido esses cadernos. Eu quero dar uma volta neles para ajudar também a conservar a memória da minha comunidade. E a sua comunidade? Qual é a memória dela? Quem é que está por trás dessa sua comunidade? Quem foi que ajudou a transmitir a fé na comunidade de onde você veio? Qual é o rosto que a fé tem para você? A Cátedra de São Pedro, né, portanto, nos lembra Pedro, e a cátedra significa cadeira, cadeira significa Pedro como mestre, como alguém que tem uma doutrina, como alguém que tem um ensinamento, como alguém que é catequista. A Basílica de São Pedro não é a Catedral de Roma, a Catedral de Roma é a Catedral do Cristo Salvador, chamada também de Basílica do Latrão, São João do Latrão. A Basílica de São Pedro é uma basílica martirial, é uma igreja que é a sepultura do apóstolo Pedro, e lá a gente lembra esse pescador que veio da Galileia e deu a sua vida, consagrou essa cidade de Roma com seu sangue. Mas hoje também na festa da Cátedra de Pedro, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que não acaba a nossa comunhão com aqueles que morreram. Aqueles que morreram continuam tendo uma cadeirinha cativa na vida da gente, e a gente pode com a memória acessar aquilo que eles nos deixaram de testemunho de fé e de amor. É por isso que a igreja, todo santo dia, quando ela reza na missa, ela pede e lembra os cristãos que já foram antes de nós, que já morreram. E até quem não é cristão, a gente ora também por eles, para dizer que entre nós e aqueles que se foram, existe uma comunhão, nós nos afetamos mutuamente, deixamos sinais positivos ou negativos uns na vida do outro, e é bom a gente levar isso em consideração. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, né, ela queria tanto ser enterrada na terra dela, mas chegou um momento que não deu certo, ela viu que ficou doente, e ela disse para os filhos: olha, esse corpo aqui vocês podem sepultar em qualquer lugar, agora tem uma coisa que eu peço para vocês: lembrem-se de mim no altar da Eucaristia. Então, para nós, o altar da Eucaristia é esse lugar onde a gente lembra os nossos entes queridos, aqueles que se foram, e lembra que entre nós e eles existe uma comunhão de amor, como a gente diz em uma das orações eucarísticas sobre a reconciliação, um laço tão estreito e forte que nada poderá romper. É isso que a gente se lembra hoje, celebrando a festa da Cátedra de São Pedro, não é? Lembrando essa presença de Pedro na vida da igreja. E a igreja hoje faz então uma pausa. Hoje não é celebrado como um dia da Quaresma, é uma festa. Inclusive cantamos o canto do Glória, e tem algumas exceções durante o tempo da Quaresma, que a gente não canta a Glória em dia de domingo, mas em algumas festas como hoje. A Cátedra de São Pedro nós cantamos. Iremos cantar no dia 19 de março, festa de São José. Cantaremos no dia 25 de março, festa da Encarnação do Senhor. Então fazemos esses parênteses. O que a gente não canta é o Aleluia, porque o Aleluia fica reservado para a noite solene da Páscoa. Fazemos de jejum do Aleluia até aquela noite. E o Glória, nesses momentos festivos, nós o retomamos. Como é o dia de hoje, que a igreja usa, não é? Em vez de usar a cor roxa da penitência, se reveste da cor branca da Glória, que lembra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia nos apresenta o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. E para falar desse texto, eu acho que a gente precisaria mais pensar no contexto, na geografia, para também entender as palavras. Mateus diz que Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe. Filipe é um dos filhos do rei Herodes, o Grande, aquele do tempo que quis matar Jesus. Ele era filho daquele Herodes. E o Herodes, tinha recebido de presente
o poder, não é, na Palestina. E depois o reino dele foi dividido em várias frações, em 4 frações. Cada uma dessas frações recebeu o nome de tetrarquia. Arqué significa princípio, poder, força, tetra, 4, não é? Entre os filhos, os 4, tinha aquele ali. E Filipe, um dos filhos dele, recebeu uma região que está do outro lado do mar da Galileia, do lago da Galileia, e o pai dele já tinha dado um nome àquele lugar, não é, para fazer uma homenagem a César Augusto. Então botou o nome do lugar Cesareia. E era uma cidade onde havia, era uma cidade pagã, inclusive Herodes tinha construído um templo para honrar o imperador. Não é como se ele fosse um deus. Se queimava nesses templos incenso diante da figura do imperador. Pois bem, Jesus tinha atravessado, não é, o lado da Galileia de onde ele morava e tinha ido lá nessa região de Cesareia de Filipe. Portanto, nós estamos em uma terra que é considerada terra pagã, terra fora de Israel. O judeu acreditava que santa era a sua terra, onde tinha o templo, ali onde Deus ouvia as orações do seu povo. Terras estrangeiras eram consideradas terras impuras. Então Jesus está numa região que é de uma terra impura, cujo nome já diz, é uma homenagem e é uma bajulação ao imperador César Augusto. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Qual foi a pergunta que Jesus fez? O que é que dizem os homens que seja o Filho do Homem? O Filho do Homem era ele mesmo, e ele está perguntando, o que é que as pessoas estão dizendo de mim? Quem elas dizem que eu sou? E os discípulos disseram, olha, alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus olha para eles e pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra para dar a resposta à pergunta de Jesus. E aqui a gente já vê o lugar de liderança de Pedro no conjunto dos apóstolos, o lugar de destaque que ele tinha e que por isso ele era reconhecido como tal. E aí Pedro vai dar a resposta para Jesus. Jesus diz, tu és o Messias. Messias, Mashiach, é traduzido do hebraico, que é Messias, não é, para o grego e dá a palavra Christos, Cristo. Então você é chamado de cristã e cristão por causa dessa palavra Messias do hebraico. Messias significa ungido. E na medida que Pedro estava dando essa resposta, ele estava mexendo com cordas muito antigas da memória do povo, porque o povo queria um grande rei, que fosse forte, que fosse dominador. Deus tinha prometido o seu ungido, alguém que fosse, todos esperavam, da descendência de Davi para instaurar o poder. E aí Jesus realmente diz para Pedro, Pedro, feliz és tu, não é? Bem-aventurado és tu, é uma bênção que Jesus dá para ele, né? Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Não é? No texto ao pé da letra, não é nem a carne nem o sangue que te revelaram isso. Você sabe isso, não foi porque a sua família ensinou isso para você, não foi porque você aprendeu isso num curso da escola, você sabe disso, não foi porque a sinagoga disse isso para você, você sabe isso porque o meu Pai que está no céu disse isso para você. Olha só, eles estão num território pagão, numa terra de pagãos, e Jesus diz que ali, naquele lugar, naquela terra, que alguém de Israel diria que é uma terra impura, ali Deus inspira os que são seus e revela no coração deles quem é o Cristo. E ali já está dizendo que o Cristo de Deus não é apenas para o povo de Israel, mas para quem é de fora também. Naquele lugar ali, muito perto daquele lugar onde estava Jesus conversando com Pedro, o nome daquele lugar hoje chama-se Banias ou Panias, porque naquele lugar essas pessoas de tendência pagã, de origem grega, tinham levantado no passado um templo para uma divindade pagã chamada Pan. Você já viu quando a gente fica muito amedrontado com umas coisas, diz, fulano entrou em pânico por causa do nome desse deus Pan, que era um ser que eles refiguravam que a metade era de ser humano e do umbigo para baixo era como se fosse um bode, tinha pata de bode, não sei o quê. Aqui em Roma, nos tempos antigos, os sacerdotes de
Pan, que aqui em Roma não chamavam de Pan. Eles traduziram o nome grego com outro nome. Aqui essa divindade era chamada de Fauno ou Silvano. Você já viu que quando a gente fala de fauna e de flora, fauno era por causa dessa divindade, né, das florestas. Silva, hoje a gente diz animal silvestre, silvano, era como ele chamava essa divindade. Então era uma divindade que tomava conta dos bosques, das florestas, acreditavam eles na mitologia deles. Se fosse na minha terra, em Santo Antônio de Jesus, a gente dizia que era uma espécie de caipora. Então era um bicho assim como uma caipora, que assustava as pessoas. Os pastores tinham medo de encontrar com isso, então faziam os sacrifícios para ele, para não se envolver com ele. E tinha uma gruta, não é, lá na cidade de Pânias, que é o lugar de onde o Rio Jordão também parte. Não é? Ganha força e vai descendo. O Monte Hermon está lá em cima e tem muita neve no Monte Hermon. A neve começa a derreter e vai formando o Rio Jordão lentamente, que vai descendo e recebendo água de outros afluentes até virar um rio um pouco maior e desaguar lá embaixo no Mar Morto. Então a gente ali nesse lugar onde os antigos tinham esses cultos a esses deuses pagãos, etc. E tem uma grande caverna naquele lugar, que muitos diziam que ali era a porta do inferno. Mas entra inferno aqui com entre aspas, porque olha só o que é que Jesus vai dizer aqui para Pedro, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus disse para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Edificar, você já vê dentro da palavra edificar a palavra edifício, não é? Alguém que faz uma edificação. Em grego, o verbo é oikodomeso. Oikos, em grego, significa a casa. Mas casa, no sentido bíblico, não é só a casa de 4 paredes onde você está dentro. Casa pode significar também a família. Quando no Salmo 117 diz assim: a casa de Arão, agora o diga eterna é a sua misericórdia, não está dizendo da casa física. Quando diz a casa de Davi, está falando da família dele. Como a gente fala de uma família imperial, diz a casa de Bourbon e de Bragança. Então a casa significa a família. Então Jesus diz assim: eu construo uma família. A igreja é uma família, é uma casa. Então se Herodes edificou uma cidade e chamou de Cesareia para homenagear o imperador César. Depois teve outro que chamou o lugar de Nerônias para homenagear Nero. Se fosse hoje botar o nome de alguém do poder, né, eu botaria outros nomes, como a gente vê nomes de cidades que são sempre para homenagear algum político. Assim vai. Então já é uma coisa do passado. Jesus disse: não, eu vou edificar uma casa, eu vou edificar uma família. E as portas do inferno nunca vão vencê-la. Inferno significa levar para dentro. Infero significa levar para dentro, levar para as profundidades. Em grego, Hades significa a região dos mortos. Não é necessariamente ficar pensando no capeta, não. A região dos mortos. É como se dizendo assim: olha, a morte não vai destruir essa nossa família. Eu disse a você que na missa a gente lembra quem já foi, que a festa de hoje é uma festa para recordar pessoas que nos transmitiram a fé, nos transmitiram o amor, nos deram o seu afeto, a sua fé, a sua esperança e a sua caridade. A morte não é mais forte do que a vida. E a igreja é o testemunho disso. Pedro passou aqui, derramou seu sangue, nós não esquecemos dele não. Nós estamos cultuando também a sua memória na única memória de Cristo. E aí Jesus disse para Pedro, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, desligado na terra será desligado no céu. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, o próprio Jesus ressuscitado diz que ele tem as chaves. Então as chaves que é dele, como a gente diz no período da novena do Natal, tem um daqueles dias que nós aclamamos Jesus dizendo chave de Davi. Jesus aí se acha, o que é que uma chave faz? Uma chave dá uma volta. A igreja deve nos ajudar a dar uma volta, a converter, a mudar certas situações que estão no mundo, que estão na vida da gente. E, sobretudo, a igreja deve ser esse instrumento que nos liga entre nós, uns aos outros, como comunidade, como família, mas nos faz pensar também que nós temos uma comunhão entre o céu e a terra. É por isso que na noite da Páscoa, a gente, quando vai na liturgia batismal, a gente canta a ladainha de todos os santos.
santos e santas, para lembrar que nós somos uma família que os vínculos de amor permanecem. Portanto, eu gostaria de trazer essas lembranças todas aqui no dia de hoje, né, e abraçar você aí e dizer a você, no dia de hoje, tenta lembrar, tenta pensar, recuperar a memória de quem te transmitiu a fé, de quem deixou o amor presente na sua vida, de quem que você gostaria de lembrar no dia de hoje, como naquela música, naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim, e dizer que essa pessoa tem um assento na sua vida, não é? Que assento essas pessoas têm? Elas ficam assentadas no nosso coração. Pois bem, que seja um dia de memória, de uma memória agradecida, essa em que a gente celebra aqui a Cátedra de São Pedro. Eu quero dar um abraço a muita gente que eu estou vendo aqui presente, vejo aqui a Mima Costa, vejo a Ana Barreto, Leo Passos, Alves Moreira, eu vejo aqui a Valéria, vejo Pedro Miguel, André Caldeira. André, um beijo grande, meu filho, como é que está você? O André, pequenininho, eu carreguei no colo recém-nascida. A Rosa Santos, que eu vejo aqui, Jussara Malta, Fal Reis Sena, um abraço para vocês, para Darlan Garrido, meu sobrinho, né? Ela me chama de tio. Para Vera Frois, Sônia Carvalho, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Quem mais eu tenho aqui? Quem mais eu tenho? Também te amo, viu, André? O amor não é pequeno, não, desde miudinho. Antônia Fonseca, um abraço para você. Gil Roger. Eu vejo esse Rogério Cardoso, Leozinha Freitas, um abraço, Darcy Sampaio, Paranayara, Vani Brito, Maria Aline Sampaio, Marisete Júnior, Aloma, Marcelo Conceição, nosso seminarista aí, não sei se está em Belo Horizonte ou por onde é que anda, um abraço para vocês, bom início de tempo de estudos. Maria Eureni, abraço. Marisete, Senhorinha, acho que eu já passei. Mário Santos, um abraço para vocês. Cal Rezende, um abraço. Lula Ordeiro, abraço a vocês todos aí em Nazaré. Neuza Andrade, aqui tem um não aqui que eu não sei o que é que está dizendo. Coelho, Eli Coelho, um abraço para vocês. Bom dia então para todos vocês, para todas vocês que participaram dessa nossa live, então a vocês, os nossos seminaristas aí em Belo Horizonte, os que estão também na cidade de Castro Alves, né, bem pertinho do santuário de Santa Dulce dos Pobres, né, que essa memória dessa santa querida também ajude os nossos seminaristas a se sentir com uma vocação direcionada também para os menores do povo de Deus. Minha amiga, meu amigo, concluindo essa meditação de hoje, né, pensando nessa Cátedra de Pedro, eu lembro que essa cátedra é Cátedra da Unidade, e nos faz pensar na igreja, a igreja como um mistério de fé. Então a igreja, a gente diz no credo, creio na igreja, mas a igreja não precisa ser apenas crida. A igreja, a gente precisa dar um outro passo, como diz São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz para os maridos, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. É verdade, eu estou vendo aqui Lu Ordeiro dizendo que ela é de Cruz das Almas, estou confundindo com a Lourdes lá de Nazaré, desculpa aí, viu, Lu? Então, São Paulo diz, maridos, amem as suas igrejas como Cristo, a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja é mistério de fé, mas a igreja deve ser também concebida por cada uma de nós e cada um de nós como um mistério de amor. A igreja deve ser amada. E aí eu pergunto, você ama a igreja? E na igreja lembramos hoje então aquele que está sentado na Cátedra de Pedro, que é o Papa Francisco. Queremos rezar por ele. Em cada missa, é verdade que a gente lembra de quem se foi e lembra do Papa. A gente pede ao Senhor que lembre do Papa e que a gente cresça em torno dele no amor e na unidade. Rezemos pelo Papa Francisco, porque o próprio Jesus, na instituição da Eucaristia, Lucas no capítulo 22, 35, vai dizer assim, Pedro, Satanás queria te passar pela peneira. Eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleças, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que Deus o proteja e o conduza nesta vida livre, bem livre da sanha
dos seus inimigos. Minha amiga, meu amigo, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre nós, permaneça para sempre. Um dia abençoado, uma boa semana para vocês.